A Constituição Federal proíbe a dispensa arbitrária ou sem justa causa de empregadas gestantes desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Mas o que ocorre em caso de natimorto? Quais são os direitos das trabalhadoras que passam pelo problema? Ela nasce da licença maternidade, mas nada disso aconteceu. Com 5 meses de gravidez, foi constatado que ela estava com problemas no colo do útero, o que poderia ocasionar um parto prematuro. Eu podia continuar as atividades desde que eu não fizesse esforço. Começou já uma situação bem desagradável em relação a isso, porque eu ficava sozinha na loja num período até 1 hora. Gestante, por uma questão, acho que é comum de gestante, nós necessitamos várias vezes ir ao banheiro. Eu não tinha como, porque eu não podia fechar a loja, não tinha banheiro dentro da loja, eu tinha que usar o banheiro do shopping. Então, eu tinha que aguardar outro funcionário retornar para me poder ir. Então, eu ficava horas sem poder ir ao banheiro. Isso prejudicava a questão gestacional mesmo, já era bem complicado. Quase no fim da gestação, em uma das consultas de rotina, uma fatalidade foi constatada. O bebê estava morto. Foi quando eu entrei para a internação, para me induzir o meu parto, para ganhar o João. Foi um parto muito sofrido, porque eu tive que ganhar ali normal. Eu fiquei em trabalho de parto 48 horas. Sofri muito mentalmente também, estruturalmente, né? A dor de chegar em casa com os braços vazios foi seguida de mais uma preocupação. Com a morte do bebê ainda na barriga, recebeu um atestado de 120 dias de licença maternidade. Mas a empresa não queria conceder o benefício, porque entendia que não havia uma criança para a empregada cuidar. A gente fez uma carta extrajudicial que estava anexa ao atestado médico, onde informava que eu tinha esse direito, que a licença maternidade não é só em prol do neném, mas também em prol da estrutura física da mulher, que eu acho que o pessoal não entende isso. A mulher precisa de um descanso, porque gestar 9 meses é muito difícil. Eu gestei os 9 meses, independente do João ter nascido morto ou não. Eu tive uma gestação completa. Eu trabalhei até os últimos dias. Com a insistência da empregada, a empresa acabou aceitando que a trabalhadora teria sim todos os direitos das empregadas gestantes, como a estabilidade no emprego. Mas ao retornar da licença, mais uma surpresa. A empregada foi desviada de função. De vendedora, passou a ser caixa. O tratamento também não foi mais o mesmo, até que ainda em período de estabilidade, pediu demissão. Foi muito difícil o meu retorno. Eu acredito que faltou empatia, faltou preparação dela para com os funcionários. Foi muito difícil para mim e mexeu muito com minha estrutura psicológica. Quando o bebê nasce sem vida, é considerado parto de natimorto. De acordo com o artigo 294 da Instrução Normativa número 45 do Instituto Nacional do Seguro Social, isso ocorre quando o feto morre dentro do útero da mãe após a 23ª semana de gestação, diferentemente do aborto, que ocorre em período anterior. As causas podem ser muitas, até mesmo uma infecção urinária. São múltiplas causas que podem originar um feto natimorto. Dentre as principais, a gente pode destacar as infecções. Existem algumas infecções comuns durante a gestação, desde infecção urinária, toxoplasmose e algumas outras. Causas metabólicas, sendo que a principal delas é a diabetes gestacional, hipertensão arterial, distúrbios da tireoide também podem levar a um óbito intrauterino. E causas traumas abdominais também podem evoluir com descolamento da placenta e com óbito fetal intrauterino. Anualmente ocorrem cerca de 2.600.000 casos de natimortos em todo o mundo, de acordo com pesquisa realizada pela revista científica sobre medicina The Lancet. Algumas decisões da Justiça do Trabalho têm entendido que a empregada que passa por esse tipo de situação tem direito a todas as garantias de uma trabalhadora gestante, como licença maternidade de 120 dias e estabilidade no emprego, desde a confirmação da gravidez até 5 meses depois do parto. Isso porque todos esses benefícios visam a proteger tanto o bebê quanto a mãe trabalhadora. Nesse momento, quando se trata do evento do natimorto, toda a proteção jurídica fica endereçada diretamente à mulher trabalhadora.
né, se considerando essa sensibilidade do período que ela passou de uma gestação, com todas as implicações físicas que isso tem, e depois as implicações que são diretamente relacionadas ao próprio processo de perda. Já em casos de aborto espontâneo, a empregada tem direito a uma licença de 2 semanas, conforme estabelece o artigo 395 da CLT. Mas tanto no caso em que a empregada sofre aborto, quanto em caso de natimorto, o afastamento pode ser prorrogado. Essas licenças podem ser prorrogadas acaso um atestado médico comprove que, pelas razões mais diversas, não houve recuperação ou física ou emocional da trabalhadora. Então, são prazos previamente previstos em lei, mas a gente não pode considerá-los peremptórios exatamente em razão de que um atestado médico pode revelar que, numa circunstância concreta, o trabalhador precisa de mais alguns dias para uma recuperação integral. Vários casos envolvendo o tema foram parar na Justiça do Trabalho. Um deles foi julgado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que abrange o Distrito Federal e o Tocantins. Uma bancária que havia tido uma perda gestacional após a 23ª semana pedia, dentre outros benefícios, o direito à estabilidade no emprego, além da licença maternidade. Isso porque o patrão havia tratado o evento como um aborto. Na justiça, ela conseguiu receber o valor equivalente ao período de estabilidade no emprego, já que havia sido demitida da empresa. Quando se trata de estabilidade no emprego, a melhor resposta judiciária é manter o trabalhador empregado, porque o emprego é um grande valor para quem necessita viver do trabalho para sobreviver. Mas, diante daquela circunstância, passado o período de estabilidade, se conseguiu, talvez, amenizar o prejuízo da trabalhadora com uma indenização completa pelo período que não foi observado pelo empregador. Outro processo foi julgado pela 4ª turma do TST. Os ministros mantiveram a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região em Santa Catarina, que reconheceu a estabilidade de uma ajudante de produção da empresa JBS. A trabalhadora teve que retirar o bebê sem vida devido a uma má formação congênita. Ela estava com 25 semanas de gestação, o que equivale a 6 meses. A juíza do trabalho, Noêmia Porto, explica que a legislação e a Justiça do Trabalho não buscam proteger apenas a criança, mas também a trabalhadora. A mulher que levou uma gestação até depois da 23ª semana, que é considerada, portanto, uma gestação que geraria um bebê viável fora do útero, a perda para ela tem implicações não apenas físicas, ela tem outras implicações de natureza emocional, psicológica, etc. Então, existe aqui a proteção a ela, que é a possibilidade de uma recuperação integral de todo um processo de gestação, portanto, uma recuperação física, que é lenta e necessária, e uma recuperação também emocional para que ela possa retomar o equilíbrio e estar disposta novamente ao mercado de trabalho.